Bom, pessoal, então, como a gente estava falando, a gente então vai falar então que durante muito tempo, né, a sociedade romana, ela foi governada então por um rei, mas esses reis estavam se demonstrando pessoas maus, autoritárias e que não respeitavam a população. Além disso, a sociedade ela era bem desigual. Apenas os patrícios eles tinham benefícios e os pobres eles não tinham nenhum benefício, não é como os plebeus que eram excluídos da sociedade. Então veja que a sociedade romana era uma sociedade que ela era muito desigual e a sociedade ela não tinha nenhuma melhoria de situação de vida. Vejam aqui, pessoal, que a gente vai mostrar então, a gente pode então aqui observar que havia o quê? Os órgãos da república. Nós vamos dizer que Roma, né, estava cansada de ser governado por um rei e eles então decidiram transformar Roma em uma república, que a palavra república significa coisa pública. É um governo onde as pessoas elas passam a ter mais liberdade e o Império Romano ele não é governado apenas por uma pessoa, por um rei. Ele agora vai ser governado por várias pessoas. Como a gente vive em uma república, não é? Que tudo é público, não é? E tudo também é dividido igualmente entre as pessoas. Ou era para ser, não é? E a gente sabe que na prática não é. A gente vive em uma sociedade desigual. Mas a ideia de república, né? Significa coisa pública. É um governo onde as pessoas têm direito a tudo que existe na sociedade. E a gente pode então perceber aqui. Essa República Romana é um governo onde não apenas uma pessoa governa, mas várias pessoas governam junto para pensar no bem da população de forma geral. A gente pode observar aqui quem eram as pessoas que agora, né, trabalhavam então no Império Romano. Quem é que governava? Não era mais o rei. Durante a República Romana, eram vários magistrados, eram pessoas que trabalhavam no Império Romano. Claro que ninguém vai prestar isso, que eu também não vou cobrar na prova, mas havia os cônsules, que eram dois homens que eram escolhidos para cuidar do exército. Havia o pretor, que cuidava da justiça, o questor, que cuidava dos impostos, os edis, que cuidavam do policiamento e também abastecimento das cidades. Havia também os censores, que faziam contagem da quantidade de pessoas que viviam em Roma. E havia também o ditador, que era uma pessoa que tinha plenos poderes durante 6 anos. E a gente vai observar então aí, veja que a República Romana, ela incentivou principalmente o quê? Ela mudou principalmente porque não era apenas o rei que mandava, mas agora eram várias pessoas, e isso é uma mudança que aconteceu no Império Romano. Inicialmente eles começam com apenas uma pessoa governando, e de repente eles começaram a dividir o poder para que tivesse uma sociedade mais justa e igualitária. E a gente vai começar então aqui. Se a república é uma sociedade na qual as pessoas buscam melhorias da qualidade de vida, nós vamos dizer então que eles começaram a lutar, começaram então a ter uma luta social, uma luta onde eles iriam ter uma igualdade social, onde eles iriam buscar melhores condições de vida. E quem é que mais sofria lá no Império Romano? Para a gente começar a pensar. Era o patrício, eram os ricos, eram os clientes, que eram aqueles babões. Não é? A gente vê que aqueles que mais que eram excluídos do Império Romano, sem dúvida eram os plebeus. E a gente vai dizer que é durante a República Romana em que os plebeus, percebendo que sofriam bastante, eram eles que sustentavam a sociedade, eles começaram então a se unirem para exigirem melhores condições de vida. Nós vamos dizer que os plebeus eram eles que pagavam impostos, eles também serviam ao exército. Nós vamos dizer também que eles não poderiam exercer nenhum cargo público. Vamos dizer também que eles não poderiam se casar com patrícios. Ainda bem que eu não era viva nesse tempo. Vamos dizer então... Nem existia na face. A gente vai dizer que caso não pagasse suas dívidas, eles perdiam suas terras. E além do mais também acabavam se tornando escravos. E a gente vê então que a vida do plebeu não era uma vida nada boa, nada agradável. E a gente vê então que os plebeus decidiram se reunir e eles então fizeram uma grande greve, dizendo que se os romanos não lhe dessem poder, ele iria se retirar do Império Romano e queria ver o que é que as pessoas iam fazer sem a ajuda dos plebeus. Eram os plebeus que trabalhavam,
eram eles que faziam parte do exército. Então imagine que realmente, para exigirem melhores condições de vida, os plebeus se retiraram de Roma, foram para uma colina bem alta, e nessa colina eles disseram, não, nós só vamos voltar para Roma no dia em que a gente tiver melhores condições de vida. E os plebeus, será que realmente eles alcançaram esses seus objetivos? Alcançaram em parte, não é? São essas leis que vocês vão precisar em memorizar para a nossa avaliação daqui a 2 semanas, Guilherme. Você não vai poder faltar. Hein? Guilherme, dá uma posição aqui. É o quê? Posso não colocar no YouTube, meu Deus. Mas o Elde. Cuidado de derrubar, porque se disser que foi eu nem Ah, seu rim. Você nem- só vai dar seu rim pra dar um celular novo pra ele. Eu não sei ainda não. Tu comprou seu, né? Produzo. Vamos até sair Eu agora. não velho. tenho o iPhone nenhum. Quem Não dirá tem iPhone nenhum. Não, então. Não tem? Como é que Não você tenho vai ter? nenhum. Acho que não tem. Nem o, não tem nem Não, o mas 7. já tá querendo comprar já. Eu não tenho nem o Nem 7. chegou ainda, ela tá querendo comprar já. Se você der, Quer você... comprar? Quando eu ficar Não, rica, quer eu te comprar dou o meu um. novo. Eita. Eu não sei se você vai dar. Meu Deus do céu. Guilherme, que coragem. Dá uma piada. Corajoso. Pronto, pessoal. Vejam aqui, olha. Então a gente vai dizer que os plebeus eles criaram várias leis. A primeira lei que foi criada foi a chamada Lei das 12 Tábuas, que é uma lei escrita que ela estabelecia o quê? Leis que não poderiam ser mudadas. A Lei da Canuléia, uma lei que permitia casamento entre patrício e plebeus. Então vamos dizer que caiu alguma questão. Eita, Cristiano. Professor. Então veja aqui, olha. Nós temos aqui então a Lei da Canuléia, é uma lei que permitia então o casamento entre patrício e plebeus. Né? Então essa lei realmente ela vai ser um avanço muito grande. E também temos aqui a lei da Licínia. A lei da Licínia que vocês estão vendo aí, ela vai permitir o quê? Ela vai permitir que um dos 2 cônsules ele tinha que ser um plebeu, que é aquele que representa o Império Romano. Então veja também que houve a criação de outras leis. Tivemos a lei da frumentária. A lei da frumentária era uma lei que ela permitia o quê? A distribuição de trigo para todo o Império Romano. Havia também a lei da Ogúnia. Essa lei então ela concedia aos plebeus o direito de atuarem como sacerdotes, serem padres, né? De, vamos dizer assim, de se tornarem pessoas que cuidavam dos templos religiosos. E a gente vai dizer então aqui, com o passar do tempo, além dos plebeus, não acredito não, professor. Além dos plebeus conseguirem melhores condições de vida, né, de se casar com os plebeus, ou então de terem uma oportunidade de decidir as coisas sobre Roma, nós vamos dizer que o Império Romano ele começou também a expandir o seu território, a aumentar. A gente vê que para aumentar o seu território, Roma ela começou então a guerrear. Foi dessa forma que eles conseguiram então dominar grande parte lá do continente europeu. E a gente vai dizer, Roma expandiu por toda a Península Itálica, toda a Itália foi dominada pelo Império Romano. Nós vamos dizer que Roma conquistou até o território da França e em seguida também dominou um território que é chamado então aqui que a gente vê, vai ser chamado de Cartago, que fica ao norte da África. Nós vamos dizer que foi através de uma guerra contra os fenícios, chamados de Guerras Púnicas. Essas Guerras Púnicas foi uma guerra entre os romanos e entre também os fenícios, que eram chamados de púnicos. Por isso que a guerra se chamou de Guerras Púnicas. Nós vamos dizer que os romanos venceram os fenícios, dominaram o norte da África e vão dominarem o mar Mediterrâneo, que é o mar que fica lá no continente europeu. Então vejam que Roma se tornou um grande exército, se tornou um grande império, dominou vários territórios, entre eles todo o território da Itália, dominou o norte da África, dominou também o território da França. E assim a gente vai dizer que a forma de viver deles começou a mudar. Nós vamos dizer que através da guerra eles enriqueceram.
porque eles pegavam toda a riqueza dos povos dominados, sem dúvida. Vamos dizer também que eles se fortaleceram através do comércio e cobrança de impostos. Houve um grande aumento de número de escravos, a concentração de terras em mão de poucas pessoas. E a gente vai dizer então que o Império Romano, através da conquista de terra, é que Roma então se tornou um grande exército. E a gente vê, nessa sociedade, vai surgir então que quando Roma aumentou o seu território, surgiu um grande militar. E esse militar, que todos nós já ouvimos falar dele, é chamado de Júlio César. Júlio César, ele se tornou um cônsul, que era um grande chefe dos militares. E a gente vai dizer então que ele doou terras aos ex-militares. Nós vamos dizer também que ele, além de doar terras, ele construiu vários locais que fossem mais adequados para a população. E a gente vai dizer então que nesse período de Júlio César, além de doar terras, de diminuir os impostos, nós vamos dizer que Roma alcançou o seu maior período de glória. Vai ser o período em que Roma aumentou muito o seu território, que existiam mais de 66 milhões de pessoas. Então era muita gente no Império Romano. E a gente vai dizer então que esse período vai ser um período em que a sociedade aumentou, a população estava vivendo melhor, eles tinham banheiras públicas onde todo mundo poderia tomar banho juntos. Estranho, né? Mas era dessa forma, né? Você ficou olhando assim, achando que eu não ia dizer nada, né? E eram as chamadas termais. Nós vamos dizer que o período em que Roma conquistou vários territórios lá na Europa, e mesmo também no território africano, nós vamos dizer que a forma de vida deles era bem diferente da nossa. Nós vamos dizer que eles gostavam de tomar banho todo mundo junto, nas banheiras que ainda existiam em Roma, né? Tomar banho todo mundo pelado. Não é certo, né? É algo estranho hoje em dia, né? Mas naquela época era super normal. Então era chamado de termais, né? A gente vai dizer que eles construíram vários aquedutos, que eram tipos, um local bem alto, tipo uma ponte, e eles colocavam um localzinho, um córrego para distribuir água para toda a cidade, era chamado de aqueduto. E a gente vai dizer também que os hábitos alimentares, as festas que eles gostavam, principalmente de vinho, só que muitas vezes os romanos, eles geralmente acabavam morrendo muito cedo, porque como eles gostavam muito de tomar vinho, e o copo não era de vidro ou de plástico como é hoje, era um copo feito de metal, de cobre. Então, se a gente pegar um alumínio, ele não vai soltando aquele líquido, não é? Se passar assim, ó, aquele cinza, não é dele mesmo. Aquilo é prejudicial. Então, como ele era feito de cobre, né, ele era feito de cobre então a gente vai dizer que as pessoas aos poucos elas iam se envenenando, né? Principalmente, né, porque naquela época, né, só havia copos então de cobre, de metal. E a gente pode então dizer, né, que durante esse período vai ser o período em que Roma o período da República Romana. É um período em que Roma não foi governado por um rei, mas foi governado por vários funcionários que dividiam o poder. A palavra república, ela significa coisa pública, é um governo onde as pessoas podem ter liberdade para governar o seu país e escolherem a forma de governar. E a gente vai dizer também que esse período ele tem duas características mais importantes. O primeiro, a primeira característica importante que nós temos que saber, vai ser então a luta dos plebeus que lutaram por melhores condições de vida. Eles criaram a lei das 12 tábuas, que é uma lei escrita que não poderia ser mudada. Criaram a lei da Canuléa, que é uma lei muito importante que tem lá no teste, na avaliação, que vai ser uma lei que permitiu o casamento entre o patrício e o plebeu. Claro que não era qualquer plebeu, tinha que ser um plebeu rico. A gente também tem a lei da frumentária, que obrigava o governo a distribuir terras entre a população, entre os plebeus, né, o trigo. E a gente também tem a lei da Augúnia, que era uma lei que permitia que os plebeus se tornassem sacerdotes, que eram pessoas que cuidavam dos templos religiosos. Então vejam que os plebeus tiveram uma luta muito grande, lutando por melhores condições de vida, não é? Então, se tiver alguma questão dizendo que os plebeus nunca lutaram por melhores condições de vida,
já totalmente errado, não é? E o segundo ponto que a gente viu hoje foi a expansão do território do Império Romano. O Império Romano, eles começaram a conquistarem todo o território da Itália, eles dominaram o norte da África, eles dominaram o território da França, que era chamado de Gália, e a gente vê então Gália. Entendeu, Gália, né? Era chamado de Gália, e a gente vai dizer então, né, que o Império Romano começou a crescer tanto que passou a ter aproximadamente 66 milhões de pessoas. Quando Roma começou a conquistar o seu território, nós vamos dizer que eles saqueavam, eles conquistavam aquele território e eles retiravam a riqueza da população, retiravam o ouro, a prata, retiravam terras. E assim Roma começou então a se desenvolver e a crescer cada vez mais. Qual é a consequência do crescimento do Império Romano? Eles enriqueceram, as pessoas que eram dominadas por Roma se tornavam escravos, e a gente vai dizer também que a forma de vida que eles tinham mudou bastante. A gente pode ver aqui, durante essa conquista eles se fortaleceram, ganharam, enriqueceram, eles aumentaram o número de escravos, e principalmente passaram então a concentrar uma grande quantidade de terras nas suas mãos. E a gente vê então aqui, durante esse poder, a gente vê, claro, que quem era beneficiado era apenas os ricos, não é? Os soldados que eram plebeus, eles não tinham uma oportunidade de melhores condições de vida. E, inclusive, a gente falou um pouquinho sobre quem? Júlio César. Júlio César, então, foi um... não presta. Né? Júlio César, então, foi um grande militar que esse lutou pela conquista de terras para o Império Romano. Inclusive, foi Júlio César que conquistou o território da Gália, que é no território, então, que hoje é a França. E a gente vê, então, que o território do Império Romano acabou, então, se tornando um dos maiores impérios da humanidade, porque eles eram muito habilidosos e o exército também romano tinha uma grande capacidade de lutar para aumentar o seu território. E assim Roma conseguiu então a resistir durante mais de 1000 anos de história. E a gente vê então, semana passada a gente viu como Roma se formou lá na Itália, e hoje a gente conseguiu compreender e como a sociedade romana estava dividida, que era em 4 grupos de pessoas: plebeus, patrícios, clientes, plebeus e escravos. E hoje a gente viu então que a sociedade formada pelos plebeus lutaram para expandir os seus direitos e conseguiram em parte, e também Roma conquistou vários territórios ao seu redor e se tornou o maior império da humanidade. Tá? Dúvidas? Nenhuma. Vamos copiar, né? Claro, Continua aí, pode continuar, ninguém entendeu não. Volta, repete. A cópia não. Eu não entendi, não. Uhum.